Revista Super Aventuras Marvel 73, da editora Abril. Esse mix com histórias aqui dos X-Men e também da Tropa Alpha tem 68 páginas. A série das Super Aventuras Marvel iniciou-se no ano de 82 e indo até 97. Iniciando-se aqui a história, tem a primeira história dos X-Men, o Chris Claremont no argumento e o Paul Smith nos desenhos. Aqui começa com a situação do Scott e a Madeleine Pryor, uma clone da Jean Grey que já havia morrido na saga da Fênix e tal. O Scott estava nesse local aqui atrás dos seus avós, com sua família, seu pai e seu irmão. E aqui ele acaba encontrando a Madeleine, que é uma funcionária do seu avô, dos seus avós no caso. É, Dançando no Escuro é o título, e aí eles têm esse momento, eles estão se conhecendo aqui. Na história anterior eles só se conhecem num aeroporto, e aqui já mostram eles em um local dançando e tal, eles conversando. Ele não havia dito nada para ela, que ela parecia a Jean, com quem ele havia se casado, ou ia se casar no caso, não lembro agora no caso. E aí ele acaba mostrando uma foto da Jean e ela acaba entendendo o que ele está sentindo ali. E ele explica, né, que teve toda essa situação com ela e tal. A princípio ali eles tentam se afastar, mas acabam entrando em um acordo ali. Eles estavam dançando e ela acaba entendendo e eles combinam de continuar dançando e tal. Aqui ocorre o seguinte, a sequência das histórias anteriores, Calisto, que é dos Morlocks, haviam sequestrado o anjo com a intenção de casar com ele devido a ela achar que, como princesa ali dos Morlocks, ela tinha de casar com um príncipe, um rapaz bonito, de aparência e tal. E aí ela sequestrou e tá aqui, e tinha sequestrado também os outros X-Men, aqui no caso o Colossus, o Noturno e a Tempestade, que eles estavam ali presos naquela situação. Eles vivem nos metrôs, nos túneis do metrô ali no caso, né? E então ocorrendo essa situação dela forçar o anjo a casar com ela. Ah, Também ocorre aqui o seguinte, o Caliban havia ajudado a Kitty, que tinha sido infectada por uma mutante chamada Podre. E dentro ali das situações, o Colosso ali consegue se libertar, o Noturno também, e entra em confronto com eles. O Noturno consegue capturar a Calisto e ameaçar ela de morte ali, ameaçar para que os outros Morlocks soltem o restante do pessoal ali e libertem eles. Depois desses conflitos aí, o Caliban ali não consegue curar a Kitty, e a Kitty pede para ele ajudar os X-Men, falando que ela odiaria ele se ele não conseguisse fazer coisa nesse sentido aí. Aqui pulam para uma situação da Mística. A Mística é um local no passado, com um membro ali do Clube do Inferno. Ela acaba encontrando a Jean, que causa grande estranheza para ela, porque ela sabe que ela tá morta, ela está sendo caçada aqui por esse pessoal aí. Ela, na realidade, é um sonho que ela está tendo, ela acha muito estranho. Ela encontra que a Irene, depois que ela acorda no local que ela está, ela a líder de um grupo, a mística aqui no caso, né? E essa mulher que é cega, uma senhora, no caso aqui, ela prevê o futuro e acabou prevendo que ia precisar de alguém para conversar naquele momento. E vai ter essas situações ali entre a mística, que não entende o que está acontecendo de fato com esse sonho, o que esse sonho quer dizer e tal. A vampira, nesse caso, fazia parte dessa equipe da mística. E ela, devido aos fatos ocorridos anteriormente, ela está fugindo ali daquele grupo, porque ela sofreu várias situações ali que ela não queria que ocorresse e tal, e ela precisa de ajuda. E ela foge. Voltando aqui pro Caliban e a Calisto, toda aquela situação ali de casamento, o Caliban aparece com a Kitty nos braços ali, falando que precisava tem um membro ali do, dos Morlocks que tem o poder de ajudar ela ali com a cura dela, no caso. Tem todo esse confronto, esse pedido ali,
E chega ao ponto aqui, que é uma coisa clássica aqui dos X-Men também, que é o confronto da Tempestade com a Callisto, que para a liderança dos Morlocks. Quem vencer passa a ser o líder, a líder ali no caso dos Morlocks. E, ah, e tem essa situação criada aí de confronto sem poderes e começa essa batalha. Os X-Men se surpreendem pela desempenho ali da Tempestade, que no caso acaba vencendo ali e mesmo surpreendendo, porque tem o código dos X-Men que eles não matam outros seres. E ela acaba atingindo a Callisto mortalmente ali. Ainda pega nos braços o anjo e, e se pronuncia como a nova líder dos Morlocks, falando que eles não devem atacar as outras pessoas, como faziam anteriormente, e que vai ter uma situação pacífica entre os X-Men, os mutantes e os Morlocks. Finalizando essa parte aqui, eles saindo daquele local, voltam ali para o Scott e para a Madeleine Pryor, eles ali em uma situação que ele se revela para ela, que ele até então não havia dito que ele é um mutante. E por quê? Porque ela questiona o negócio dos óculos, que ele não tira, ela tenta tirar, ele acaba machucando ela para impedir essa situação. E ela aceita numa boa essa situação, finalizando nesta revista essa história. Pulando para a próxima, é também Chris Claremont e agora é Walter Simmons no desenho. Ruptura é o título. Começa com a tempestade ali, com os Morlocks se pronunciando a eles como a líder, falando, dando sequência àquela situação, e aqui ela também retornando, a Callisto não morreu de fato, ela foi ajudada também por aqueles mutantes ali que têm esses poderes de cura, ela tem uma situação com ela que é uma mudança de postura na Tempestade também, sendo mais rigorosa, mais dura, não deixando a Callisto crescer para cima dela e tal. Mudando aqui o retorno ali dos X-Men na escola, né? Tem uma pequena participação aqui da Kitty, nas situações da escola, o professor Xavier se recuperando, tentando voltar com os movimentos, junto com a Lilandra ali e tal. Até que a campainha é tocada, batem na porta e, para surpresa deles, é a vampira, que depois da fuga lá do grupo da Mística, ela aparece lá pedindo ajuda, porque ela quer se libertar daquelas situações. Depois de conversa, explicações, todos não querendo a presença dela ali, os X-Men no caso, até que entra numa situação ali do professor até concordar com ela, que ela participe, porque ele até cita outros momentos que ajudou pessoas que seriam improváveis ali, como o Wolverine. Voltando aqui, tem a situação da Tempestade junto com eles aqui, que é o seguinte, eles vão fazer um treinamento na sala própria deles para isso, né? Só que ocorre uma situação um aparecimento de uns seres aqui, que tem a ver com a Lilandra não, com essa personagem que é Iliana. Ela tem essa espada mágica que daí ela parece estar possuída por um ser aqui e começa a atacar a Kitty, que a Kitty não entende. Tem todo esse confronto entre elas aqui, que com ela possuída no caso, né? A Tempestade também possuída por esses seres aqui, que é o Belasco, que teve toda uma situação anterior a essas histórias também que fazem referência a esse momento aqui. Também aqui uma situação com a Tempestade, que ela está entrando em conflito. Como ocorre nas revistas, ela está passando um momento transitório, que é aquela fase que ela vai ter cabelo moicano, logo em seguida, aqui que ela está, eu acho que consequência dessa batalha, de toda essa situação que ela vem passando, depois isso aqui, logo depois da situação da saga que eles passaram no espaço, que teve aquele vírus, que é a ninhada e tal. E depois disso ela já teve esse confronto com a Callisto, que mexeu muito com ela e está mudando aqui a personalidade dela. Tem tendo esse conflito aqui.
O professor Xavier acaba aceitando aqui, finalizando com a reunião aqui com os X-Men, explicando para eles. Muitos discordam e acabam aceitando ali essa situação. Mas nisso chega a Binária, que é a Carol Danvers, que foi totalmente prejudicada pela vampira, né, no caso, que sugou poderes dela, situações anteriores também. E quando ela vê a vampira ali, ela já manda ela por espaço praticamente ali com um soco. Elas têm esse conflito, a Binária não entende essa situação. Os X-Men tentam explicar isso para ela e explicar que entraram nesse acordo, explicam aquela situação tipo com o Wolverine que foi, e ela não entende. Muitos ali que não estavam concordando acabam aceitando devido a essas explicações do Xavier e finaliza aí com essa história dando a entender que logo chega essa situação da tempestade, mudança de... Eles aceitam a vampira, ela começa a fazer parte dos X-Men em teste, no caso. E aqui tem o texto final dessa história. Você não pode perder no próximo mês a minissérie dos X-Men, com a volta de alguém sumida, desde Grandes Heróis Marvel número 7. E o tão esperado e conturbado casamento do Wolverine. É isso que acontece nas próximas edições, não dessa revista. Aqui no caso vai acontecer uma minissérie à parte. Finalizando aqui a parte dos X-Men nessa revista, iniciando Tropa Alpha. O Dia da Fera é o título. Começa aqui com sonhos, umas premonições. Essa história é do John Byrne, Bob Wink, nos desenhos, e ela está tendo umas situações de um sonho, que ela está sendo perturbada por seres aqui, por deuses ou seres místicos, alguma coisa assim nesse sonho, que estão dizendo para ela que ela tem de enfrentar uma criatura, que ela não pode, uma coisa mais ou menos nessa pegada aí. E ela acorda, a estrela polar, né? E ela tá ali com o Douglas, que nas histórias anteriores ela se declarou para ele a sua identidade, que ele é um parceiro dela ali, conhecido, mas ele não sabia que ela era essa heroína aí da Tropa Alpha. E porque ela entendeu que ele gosta muito dela e acabou revelando essa situação para ele, e eles têm essa situação aí entre eles. Voltando aqui indo de fato agora para um local onde está o Pigmeu e a outra membro ali da Tropa Alpha em um treinamento. Ela é uma membro nova da tropa aqui em questão. Eles são abordados ali nesse treino pelo Walter, que é o Sasquatch, que teve experiências igual o Hulk, e uma espécie de Hulk, mas que tem a ver com um pé grande, que eles transformam um ser parecido com um pé grande, no caso aqui. Eles têm uma situação aqui, que são chamados devido a um ataque de um suposto vilão aí em outro local, e eles vão lá confrontá-lo no caso. Ele já aparece ali para essa batalha aí, a Tropa Alpha. Eles fazem até uma referência aqui ao Vingadores, né? Avante, Tropa Alpha. E tem esse confronto aí entre esse personagem aí que chama Calibre, que é meio um uniforme robô, tipo um Homem de Ferro ali. Depois dessa batalha ali, esse personagem, o Calibre, atinge o Walter, o Sasquatch, que fica ferido, mas mesmo assim ele consegue ali deter o Calibre com um golpe ali. Nisso chega a Pássaro da Neve. Eu falei outro nome, mas é Pássaro da Neve, essa membro aqui da Tropa Alpha, que tem esse poder de transformar-se em outras criaturas. Ela chega já atacando o Sasquatch. Pelos sonhos que ela havia tido ali, aqueles seres místicos ali, que informaram que o perigo são esses monstros do estilo do Sasquatch ali. E ela ataca ele, e a Aurora, que é essa personagem aqui, não entende e tenta ajudar o Sasquatch. Faz parte ali do grupo deles, né? Só que o Sasquatch acaba se revelando e mesmo não ser quem elas pensam que ele é, no caso. Pássaro da Neve explica a situação para elas
e fala que ela tem que enfrentar o Sasquatch, que ele pode ocasionar males ali, né? E ela transforma-se num ser parecido com ele. Ele fala que ela não tem o formato, mas não tem os poderes dele. E ela acaba falando que os poderes da pássaro é maior ainda que o dele. Depois de um confronto entre eles, ela acaba vencendo, ele voltando à forma humana novamente. Finalizando aqui, ela explica que na realidade a alma do Walter está em outro local, em um local difícil acesso e que dando a entender que nas próximas histórias e por interesse de todos eles vão atrás dele. E aí, diz aqui, a seguir o conflito final, que seria essa caçada pela alma do Walter, o verdadeiro Sasquatch aí. Finalizando aqui a Super Aventuras Marvel número 73 da editora Abril.